Eu acredito que você viu no final de semana um bolsonarista sendo preso em Brasília. E essa prisão incrimina Bolsonaro, porque o próprio preso falou que as palavras de Bolsonaro o incentivaram a tais atos. Então acabou aquele álibi do Bolsonaro de tentar ficar em silêncio para falar que não tinha participação em nada, porque sim, ele influencia as pessoas. E me chamou a atenção que mais um ato bolsonarista tem toda uma superestrutura cara por trás. Então alguém, na minha opinião, financiou esse bolsonarista preso. Na sua opinião, a prisão do bolsonarista incrimina Bolsonaro? E você acha que ele foi financiado por alguém? Existem financiadores por trás de todos esses atos bolsonaristas? Deixe seu like se você quer ver todas essas pessoas, incluindo Bolsonaro, presos, e também se inscreva no canal. Essa história, para você que não está sabendo, ocorreu na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Um bolsonarista foi preso em Brasília depois de tentar provocar uma confusão na capital federal, explodindo dois dispositivos. Um no aeroporto de Brasília, nas imediações do aeroporto de Brasília, e o outro na subestação de energia em Taguatinga. E é claro que um ato desse coloca em risco a segurança das pessoas. Ele infelizmente não conseguiu ter êxito, como tudo que os bolsonaristas fazem, eles não possuem êxito, e ele acabou sendo preso. Quando ele foi preso no depoimento, o que chama a atenção é que ele falou com muita naturalidade, né? Parecia que ele estava ali com parças da Polícia Federal. Ele acreditava mesmo que aquelas pessoas que o prenderam eram seus colegas, que ele estava fazendo um favor a todos eles. E ele simplesmente disse que estava querendo provocar um tumulto para provocar um estado de sítio no Brasil, evitando assim a posse do Lula e a instalação do comunismo no nosso país. Palavras que o próprio Bolsonaro fala. Só que essa história, pessoal, não bate. E não bate pelo seguinte: o bolsonarista preso, ele é do interior do Pará. E ele era gerente de um posto de gasolina. Gerente do posto de gasolina, mas não o dono do posto de gasolina. E junto com ele, foi apreendido um armamento num valor estimado de 160 mil reais. 160 mil reais! E esse armamento, toda essa coleção, todo esse arsenal, ele começou a ser adquirido desde outubro de 2021. Então eu quero saber qual que é o salário desse cara para poder ter condições de ter um armamento como colecionador de 160 mil reais. Não bate. Fora que ele saiu de carro do interior do Pará até Brasília, alugou um apartamento no Lago Sul, depois ele alugou outros 2 imóveis na região sudoeste, que é uma região nobre de Brasília. E ficou 2 meses sem trabalhar. 2 meses sem trabalhar, conseguiu comprar 160 mil em armamento, conseguiu alugar 3 imóveis em Brasília. Ou seja, essa história não bate. Deve ter alguém financiando esse cara. Então nós temos que saber quem financiou esse cara, se foi o dinheiro próprio, quanto ele ganha, quem não foi, porque isso está muito estranho. E também mostra que mais prisões precisam ser feitas. E não somente prisões, pessoal, desses gatos pingados que estão aí, como esse cara que foi preso no final de semana, ou os outros bolsonaristas que participaram daquele ato em Brasília na semana passada. Não, porque alguém está financiando ou pessoas estão financiando. 160 mil armamento para um gerente de posto de gasolina? Não bate essa história. Que ele ganhe, se ele ganhar 10 mil reais por mês, em 12 meses ele não tem o valor desse armamento, desse arsenal. Fora que os atos em Brasília, no QG ali do Exército, possuem uma estrutura, que é uma estrutura com tendas, banheiro químico, alimentação. Alguém financia tudo isso, porque não é barato. Somente para pessoas que estão há 2 meses sem trabalhar, financiarem aquilo. Não dá. Então não adianta somente prender o gato pingado. Não adianta só prender o bucha de canhão. Tem que prender as pessoas que estão financiando isso. Porque enquanto essas pessoas não forem presas, nós vamos continuar com essa impunidade no Brasil e num estado de terror. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o presidente da República instaurando o terror. Ah, mas o Bolsonaro está em silêncio. Mas o Bolsonaro incentivou, sim, esse manifestante. Porque na hora que ele foi preso, ele falou: as palavras do Bolsonaro me incentivaram. As palavras do Bolsonaro sobre portar armas, defender a minha liberdade e lutar contra o comunismo me incentivaram a sair do interior do Pará e ir até Brasília, ou vir até Brasília, para tentar lutar. E algumas pessoas estavam falando, os amigos, pessoas próximas, estavam falando que ele estava disposto, de fato, a perder a própria vida em luta dessa causa. Como nós estamos falando, esse movimento bolsonarista virou sim uma religião e essas pessoas estão dispostas a entregar a própria vida porque eles estão em uma disputa santa. Link aqui no card para entender melhor toda essa minha hipótese, essa minha tese sobre o movimento bolsonarista ter virado uma religião própria. Então nós precisamos ver o que está acontecendo e o Bolsonaro ele incentiva. Claro que ele incentiva, porque ele participa disso mandando mensagens cifradas mesmo com o silêncio. E a tentativa do Bolsonaro era justamente ter um álibi para falar o seguinte: olha, eu estou em silêncio, eu não estou incentivando os manifestantes bolsonaristas. Ah, eles colocaram
Tentaram invadir a sede da Polícia Militar em Brasília por vontade própria. Eu não participei. O que eu tô fazendo é só postando fotinha aqui e acolá, que são fotos que qualquer pessoa interpreta qualquer coisa, não tem nenhum tipo de significado. Você sabe dessas fotos, inclusive como esse movimento bolsonarista tá perdendo a mobilização justamente por conta do Bolsonaro. Link também aqui no card, foi um vídeo de final de semana que você precisa ver. Só que esse álibi do Bolsonaro agora cai por terra, porque a pessoa que estava preparando ações nocivas e perigosas em Brasília foi incentivada justamente por Bolsonaro. Então acabou essa história. E outra, o Bolsonaro ele também pode ser punido pela omissão dos casos, porque o silêncio dele incentiva essas pessoas. Só que na sua opinião, a prisão desse bolsonarista termina com o álibi do Bolsonaro ou ainda não? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E nós não podemos cair, porque agora sempre vai ter aquela história toda de que houve uma tentativa de golpe. Não, não houve golpe. E você vai entender por que o Bolsonaro quer todos esses movimentos. O que aconteceu em Brasília na semana passada? O que aconteceu, ou na semana retrasada, eu tô meio completamente perdido no tempo. O que aconteceu com o bolsonarista preso na véspera de Natal são atos isolados e não há uma tentativa de golpe. Porque o Bolsonaro não quer que um golpe seja dado. Não há um incentivo direto do Bolsonaro para que essas pessoas tenham esses atos para que ele tome o poder. Ah, mas ele incentiva marginalmente, mas não diretamente. O que o Bolsonaro quer é exatamente um estado de tumulto para que ele possa falar que ele está sendo preso ou julgado, porque as prisões, os julgamentos, todos os processos dele, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, daqui menos de uma semana, vão para a justiça comum. Então ele quer falar que ele está sendo julgado como sendo um prisioneiro político, que ele está sendo julgado politicamente e não de modo correto, apropriado juridicamente, que é a mesma estratégia que o Donald Trump está usando nos Estados Unidos. Só que também, enquanto o bolsonarista estava sendo preso aqui no Brasil, o Trump estava se dando mal lá nos Estados Unidos. Porque o Trump, pessoal, ele sabia que ele teria problema com a justiça americana porque ele sonega imposto de renda. O Trump é um sonegador de imposto de renda. Então o que aconteceu? Quando ele foi derrotado pelo Joe Biden, ele quis fazer toda aquela confusão para ter um álibi e dizer que ele está sendo punido, está sendo julgado por conta de questões políticas e não porque ele está devendo dinheiro para o fisco. Só que nessa última semana, a justiça americana solicitou o indiciamento de Trump por 2 crimes. O primeiro deles, a sonegação fiscal. E o segundo, por conta do tumulto causado após a derrota dele para o Joe Biden. Todo aquele episódio, vocês sabem o que aconteceu. E o Bolsonaro caminha para o mesmo caminho do Donald Trump. Haja vista que o conselheiro do Trump é o mesmo conselheiro do Bolsonaro, o Steve Bannon. E você sabe muito bem que o Bannon tem interesses aqui no Brasil porque ele vende consultoria para as pessoas disputarem pleitos. Vocês sabem disso. E o PL, que é o partido bolsonarista, vai ter ali R$1 bilhão de fundo partidário. E então o Steve Bannon está de olho justamente nesse fundo do PL. Já expliquei também, link aqui no card, para que você entenda toda essa história e acabe não caindo em qualquer tentativa de golpe por parte do Bolsonaro. Tanto que, na terça-feira, que dia que é hoje? No dia 28, na quarta-feira, o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, vai passar ali alguns bons meses no imóvel do Donald Trump e possivelmente vai se encontrar também com o Steve Bannon. Link aqui no card. E o que chama muita atenção é que o caso de Brasília lembra muito o caso do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Porque essa tentativa, de provocar o tumulto em 2 locais, vamos colocar ali na subestação de energia, vamos colocar no aeroporto, lembra muito aquele movimento do Bolsonaro nos anos 80, que ele tentou explodir as coisas no Rio de Janeiro. Ele tentou colocar lá no aqueduto do Guandu, e depois no próprio exército para protestar contra o salário que estava baixo das Forças Armadas. É uma história antiga, o Bolsonaro pegou alguns dias de detenção por conta desse caso. Depois ele foi solto num julgamento muito estranho. Para que você entenda melhor esse caso, você tem que ler o livro O Sargento e o Cabo, O Sargento e o Capitão, O Soldado e o Capitão, do Louis McLaughlin. Conta toda essa história do Bolsonaro no período que ele estava no exército e foi punido por conta disso. E nós precisamos agora, juntamente com a equipe do Lula, ter atenção. Porque essas pessoas, elas não possuem uma orquestração. Elas estão agindo a esmo. E toda cidade pode ter um maluco desse que não esteja sendo financiado, mas que tenha recursos próprios para fazer qualquer coisa. No Japão aconteceu isso com o Shinzo Abe. Então a posse do Lula não vai acontecer nada. Vai haver um forte esquema de segurança. O problema é depois da posse. Depois da posse. Quando a guarda já baixar,
quando a poeira baixar e quando nós menos estivermos esperando, algo pode acontecer. Então nós temos que tomar muito cuidado com os bolsonaristas, porque eles estão cada vez mais religiosados, não fanatizados. Eles estão em uma disputa religiosa. E eles vão passar por cima de qualquer pessoa que esteja tentando evitar com que o bolsonarismo chegue ao poder. Inclusive, eles passarão por cima do próprio Bolsonaro.